Eu acho interessante, e isso também é um outro traço do poder no Brasil, faz de conta que não existe amanhã. Vive numa espécie de presente eterno. É agora, o que eu quero agora. Como é que agora eu me vingo das pessoas de quem eu não gosto? É evidente que essa questão da segunda instância não estaria posta agora dessa maneira, com essa urgência, se não fosse o Lula. É só um esforço para tirar o Lula da jogada. Independentemente de qualquer coisa, que se faça pela via legal que tiver de ser feito, mas pensem o seguinte: adversário se vence na urna, não na polícia. Mas o que se está fazendo... Atenção, não estou entrando, neste momento, não estou entrando no mérito das acusações que há contra o Lula. Eu estou dizendo que não faz sentido fraudar a Constituição para tirar um adversário da jogada. Até porque isso politicamente acaba tendo um custo cedo ou tarde. Na cadeia, Lula liderava a disputa eleitoral. E vocês sabem disso. Na cadeia, inventando um candidato de última hora, esse candidato conseguiu 45% dos votos válidos. Deixem a democracia fluir. Tá aí, ele tá solto. Qual é? O que houve de grave com a democracia brasileira? Aliás, o Lula tá solto. E se previu um Chile no Brasil. Não é isso? Foi? Lula solto vai ser o caos. Mortes. Confrontos. E agora, pego carona na coluna de hoje do Hélio Gaspari. O Lula está solto. Mas morreram 9, foi em Paraisópolis. E não foram mortos pelo PT. Estão querendo mexer na Constituição por causa de um homem. Estão querendo ignorar a Constituição por causa de um homem. Vamos à notícia. Reinaldo, o Senado recuou do acordo que havia feito com a Câmara na semana passada e pautou para terça-feira, já da semana que vem, a votação de um projeto de lei sobre a prisão em segunda instância. A decisão foi tomada pela presidente da CCJ da Casa, a senadora Simone Tebet, que fez o anúncio ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que participava de uma audiência pública no colegiado. Vocês notam, para só um pouquinho, Fábio Cuba. Olha a disfuncionalidade. Não tem como isso dar certo. Não tem como isso dar certo. Mas se querem seguir esse caminho, vão em frente. O presidente do Senado tinha feito um acordo com o presidente da Câmara. As duas casas de um poder tinham feito um acordo para votar uma medida que já frauda a Constituição, é bom que fique claro. A meu juízo, já vou explicar a diferença de novo. Vai o Sérgio Moro numa audiência, ele é do Poder Executivo. Ele é ministro da Justiça. Aliás, aquele que determinou a prisão do Lula, que foi onde tudo começou. A condenação, depois confirmada na segunda instância, e eles pediu o ato de prisão. Vai o Ministério da Justiça e muda uma decisão que era um acordo congressual. Um poder chega e atropela o outro. Por quê? Porque Sérgio Moro faz questão de que a sua tese triunfe
E porque, por enquanto, ele dá as cartas em boa parte do andamento político no Brasil. O Bolsonaro tem medo dele. Ele é hoje o líder da extrema-direita brasileira. E os senadores de joelhos. Vai, siga. Ao ressuscitar, colocar em pauta de novo o relatório da senadora Juíza Selma do Podemos do Mato Grosso, Reinaldo. Juíza Selma. Sim. Juíza Selma. Juíza Selma, que foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral por abuso de poder econômico. Né? Eu duvido que a sentença não seja confirmada no TSE. Juíza Selma que recorreu à terceira instância, porque o Tribunal Superior Eleitoral é a terceira instância. Ei, Juíza Selma. Mas aí, quando se trata de prender os inimigos, aí é segunda instância. Pulou na segunda instância, ela tinha o pedido de muro de saias. Para ela é terceira. Engraçado. Eu digo o seguinte, eu já fiz zerda na minha vida. Já fiz. Erro de cálculo. Agora, não esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa eu não teria coragem de botar a cara fora da... Botar a cara na rua. Olhar as minhas filhas, olhar a minha mulher. Eu imagino minha filha e minha mulher olhando pra mim falando, pra você quer uma coisa, quando é pros outros é outra. Né? Portanto, Reinaldo, a senadora Simone Tebet, que é presidente da CCJ no Senado, ressuscitou esse relatório da senadora Juíza Selma e, com isso, contrariou, como você disse, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A gente lembra que o texto que será apreciado no Senado é de autoria de Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. E muda o artigo 283, como você disse, do Código de Processo Penal. Com a mudança, ele passaria a dizer que a prisão poderá ocorrer a partir da condenação em segundo grau, em instância única ou recursal. De todos os absurdos que querem fazer, esse é o maior. Por quê? O inciso 57 do artigo 5º, cláusula pétrea, diz: ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que se pretende fazer aqui, por maioria simples, é votar um projeto de lei que altera o artigo 283 do Código de Processo Penal, colocando em flagrante contradição com a Constituição. Depois muda mais 2 artigos, o 637 e cria um 617A ali para tentar enganar um pouco o Supremo, para fazer de conta que não estão desrespeitando a Constituição. E na prática, votar uma lei que nega a Constituição, que ignora a Constituição. E isso poderia ser aprovado por maioria simples. Como é projeto de senador, da comissão pode ir direto para plenário. Maioria no Senado para aprovar isso tem. Agora precisa ver como vai ser, porque há algumas regras aí que eu não sei se esse ano consegue chegar à Câmara, enfim. É óbvio que em situação normal, se isso acontecer, haverá uma ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo. Isso vai terminar no Supremo. O que o Supremo vai fazer? Eu não sei, 5 ministros do Supremo pegaram o artigo 283, que diz que a prisão em caso de condenação só pode depois do trânsito em julgado, e disseram que era incompatível com a Constituição, que diz que ninguém é culpado antes do trânsito em julgado. Dizem a mesma coisa, e eles disseram, não diz a mesma coisa não, são coisas diferentes. E de novo, mais uma vez o artigo 5º, cláusula pétrea, se isso passar sendo violado. No artigo 5º tem o direito à propriedade. No artigo 5º tem o direito à herança. Vão abusando bastante desses expedientes, que uma hora a maré muda, e aí nós relativizamos o direito à propriedade.
Aí vai ter gente reclamando e falando em cláusula pétrea. Qual cláusula pétrea? Aquela que vocês estupraram de maneira sistemática no passado? Ou direito à herança. Direito à herança, como há no Brasil, não é lugar nenhum. É mel na sopa aqui. Aqui é mel na sopa. Qualquer democracia do mundo tem um imposto algumas vezes maior que o Brasil. Mas existe uma determinação, né? A gente aqui tem que caçar o Lula. Em vez de vencer o Lula nas urnas com argumentos, e há muitos que podem ser usados, precisa fraudar a Constituição para prendê-lo. Como também não consegue fabricar a prova, fabricar, que eu digo no sentido jurídico, apresentar a prova, eu vou ter de falar, eu sei que as pessoas se irritam. Não há exceções várias e muitas, felizmente. Mas, olha, há muito tempo eu me dedico um pouco ao estudo disso, tem teóricos que tratam disso, italianos sobretudo. É muito difícil haver uma elite mais burra do que a brasileira. E mais alienada do que a brasileira. E mais preocupada apenas com o próprio umbigo. E 2, com seus interesses de curtíssimo prazo. Que boa parte que está aí aplaudindo Lula preso agora se ajoelhava aos pés de Lula quando eu bati no Lula. Um dia sai em livro, tudo bonitinho, com data, certinho, quem foi que falou o quê. Né? Para deixar para as gerações futuras.